diante de uma doença terminal. Eu vou sumir da existência. Né? E os caras tiveram taxas de... Eu não lembro o número, mas é algo em torno de 80% de resposta, 60% de sentimento de bem-estar. Remissão de sintomas depressivos com uma experiência. Então, assim... E o interessante é... Oba! E aí, pessoal? Estamos de volta aqui no Agente a Mente com um convidado novamente. Uhul! Convidado cervejeiro, rapaz. Cervejeiro, cara. Mestre cervejeiro. Fenomenal. Ele veio de camiseta preta aqui nesse calor infernal que diz desse estúdio. Camiseta preta só é ruim no sol, né? Não pode esquecer que tá de noite. Mas essas luzes assim, é tudo meio... não sei, LED. Não sei se pega calor. Pega? Não sei. Aqui é tão claro que acho que é bom até vir de camiseta preta, viu? É bom que não dá pra mostrar que tá sujo, sei lá. Usa só aí camiseta preta. Não suja nunca, né? Não suja nunca. Esse cara inventaram. Hoje vai ser bom, porque hoje tem um psiquiatra, então eu não preciso falar nada. Só vou olha na lá. onda dele hoje, não precisa nem do... E aí, autismo tem cura? Lembra do podcast com o Sérgio, né? Sérgio. Eu já Caraca. aviso que não, ele fala não, eu falo que tem, aí começa tudo, né? Foi muito engraçado. Teve essa polêmica com o teve Sérgio? essa polêmica de cara. Eu Porque fiquei aí 10 travou. minutos quieto, porque eu não sabia o que falar. E travou, ó. Claro aí que ele tem falou, cura, pô. Já vou avisar que tem cura, viu? Ele fala que não, a gente começa a discussão. É só tirar o glúten, é só tirar o glúten, lactose. Ah lá, isso aí. Essa é a psiquiatria integrativa. Hein? Mas assim, não é, né? Não é, né? Mas assim, né? Mas não é. Diz que melhora, né? Já ouvi vários relatos que melhora. Do glúten? É. Eu pesquisei isso. Olha, eu não sei o que é glúten até hoje. Sabe o que melhora o ritmo intestinal, melhora e ajuda, né? A molecada acaba ajudando, mas fundamentalmente porque eles têm mais problemas gástricos, né? Eles têm. Mas não tem o lance da inflamação, tipo que... Tem também, mas é um outro processo, porque a história do glúten é teoricamente por intolerância, né? Por quebra mesmo. Você pega uma cadeia de glúten, tem 97 biopeptídeo bioativo, assim, né? Mas é tudo teórico. Vamos falar disso. Você não vai apresentar o Cris? Cris, estamos aqui, um grandíssimo convidado que manja muito de um tema muito interessante que todos os podcasts costumam de falar, que é drogas psicodélicas. Mas a gente vai falar mais especificamente do tratamento de doenças psiquiátricas com isso, mas é muito massa, né? A galera fala que cura até a doença da alma, né? É isso que é, né? Grande. Sim, puta, acho que é o grande tema do momento aí, né? Em neurociências, né? E a gente fala como se fosse uma coisa nova, mas é as primeiras drogas da humanidade, né? De tentar tratar alguma coisa. Puxa um xamanismo lá, né? Que tá todo mundo na idade da pedra, de repente, pirâmide, né? Não faz sentido. Não, e tem até uma teoria, não sei se você já ouviu falar de uma teoria do Terence McKenna, que é o Stone Ape Theory. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Que ele defende a ideia de que os macacos tiveram um salto de consciência porque eles comiam os cogumelos. Total. Cara, e fez sentido. Quando eu vi a teoria, eu falei, faz sentido. Porque ele fala que o cogumelo, ele ativa uma parte do cérebro que deixa a visão mais aguçada. Isso ajudava na caça. Daí foi assim que começou. Daí depois, de repente, o cara tem um sonho gigante, né? Ouvindo um Led Zeppelin lá, daí decide montar uma pirâmide. Porque tem essa questão de em que momento que a consciência despertou, né? Total. Em que momento que a gente passou a ter consciência do nosso eu, né? Que é talvez uma metáfora até de comer a maçã do paraíso, né? Que tirou a gente do paraíso. Talvez. Total. O Jordan Peterson fala um pouco disso. O Jordan Peterson ama esse assunto, né? Ele fenomenal esse tema. Esse assunto é
maravilhoso. Sim. Pra falar a verdade. Eu amo de paixão. Eu não entendo nada, eu finjo que entendo. Ninguém entende, né? A gente tem alguma luzinha no fim do túnel aí. Pô, Cris, a gente esperava que você entendesse. Hoje vai falar pra gente com mais, né? Total. Mas ele total. entende, viu? Ele entende. De Adão e Eva, nem tanto. Não, de Adão e Eva não. Eu acho que disso você entende menos, mas de droga psicodélica e tratamento integrativo na psiquiatria ele entende. Eu conheço bem a história das pesquisas, né? Que é uma história muito interessante, inclusive. Conta E a aí gente uma vez já queimou a largada, né, com esse tema. E acho que pelas extrapolações que a galera começou a fazer, né, na época das primeiras pesquisas, né, é que a coisa acabou caindo aí no limbo, né? No limbo da ciência. Né? E aí veio a proibição. Na verdade, assim, o LSD começou como uma patente. Se a gente pensar nas drogas psicodélicas, né? O que surgiu primeiro dentro da medicina foi o LSD. O Cris, fala um dia pouco da bicicleta. O que é uma droga psicodélica? É difícil definir, né? O que é uma droga psicodélica. O termo vem de manifestação da mente. Sim. Então, porque agora a gente poderia definir ela do ponto de vista das novas pesquisas, né? Relatando os efeitos que ela tem no sistema nervoso central, né? Que é, por exemplo, desativar a nossa rede modo padrão, Default Mode Network, né? Mas o efeito dessas drogas, pelo que foi descrito no começo das pesquisas, era uma manifestação do divino interior. Eles também chamam de enteógenos, né? Essas substâncias. Então é a manifestação de algo que está latente dentro de você, né? Cara, uma coisa é místico, né? Então, e a definição de místico é vivenciar algo do divino internamente e não fora. Cara, é incrível isso. Eu não sabia. Muito massa. E se começou, né? Teve muito estudo, né? No começo com as drogas psicodélicas. Aí colou isso que você está dizendo. Aí entrou no limbo, né? Aí então, acabou, né? Se a gente pegar do começo, tem aquela história, que é meio que... Parece que ela é verdade mesmo, né? De como que o LSD foi descoberto. Vocês conhecem essa história? O dia da bicicleta, né? O dia da bicicleta, na verdade, foi... Acho que 3 dias depois do dia que ele descobriu. Porque o dia que ele descobriu foi a contaminação acidental. O criador do LSD, eu não lembro. Ele estava no laboratório, ele queria fazer alguma coisa para alguma coisa, e ele acabou descobrindo alguma coisa. Ele estava pesquisando um anticoagulante. Nossa, nada a ver. Num fungo que nasce no centeio. Cara, que é o esporão do centeio. E aí teve uma molécula que ele viu que não tinha efeitos anticoagulantes, ele armazenou. E essa molécula foi sintetizada em 1938. Então, anos depois, diz a lenda que ele teve um insight de trabalhar com aquela molécula de novo. E aí é que ele supostamente teve essa contaminação acidental. E ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. Só que ele teve um efeito meio leve, né? Não foi uma viagem muito forte, né? Sei. E aí, 3 dias depois, ele falou, bom, eu vou experimentar um negócio pra valer agora. E pra valer, que ele pensou, foi 200 microgramas. Nossa, que era uma quantidade muito pequena, né? Pequeno? Muito pequena. Só que pra LSD não é muito até, né? Ele foi começar devagar, só que ele falou, eu vou devagar, mente, né? Mas ele começou com o dobro da dose que a galera usa recreativa. Nossa. Né? E aí ele despirocou. Ele falou, puta, vou ficar louco. Matei meu cérebro. Ele entrou numa piração de que ele ia ficar pirado pra sempre e tal. E esse é o Bicycle Day, né? O dia da bicicleta, que é o dia que ele foi pedalando, ele pediu ajuda e ele foi tava pra no casa trabalho, dele. daí ele foi pra casa de bike e daí bateu quando ele tava na bike. Ele teve a primeira viagem e a primeira bad trip no mesmo dia. Era? Não, ele era... Cara, como é que chama a cidade? Eu acho que ele era belga. Cara, não sei. Será que ele era belga agora ou ele era... auge, né? Bom, ele era belga, ele era suíço, alguma coisa ali daquela... Sim.
Aqueles gênios ali, né? Einstein, aquela coisa ali, por ali. Puta, me fugiu o nome agora, mas eu tenho o nome da cidade na cabeça. Escapou, não lembro. Mas... Nárnia. Mas assim. era belga ali, Algo tem assim. Antuérpia, não tem muita coisa. Bruxelas, aquela região ali. Mas aí ele teve também a primeira experiência de dissolução do ego, né? Caramba. Que é uma das características das experiências com drogas psicodélicas. Ela começa às vezes como uma sensação ruim da mente se fragmentando, sensação de que pode estar enlouquecendo. Mas é ruim porque o ego tá lutando de volta pra não se desiluir, é isso? Exatamente. Caramba. Que é uma vivência que lembra muito vivências psicóticas, né? Assim. Esse momento... Só que é positivo, né? No Então, final. o que é positivo é o que vem depois, né? É. Porque a partir do momento que vem essa sensação de morte, você sente um renascimento, dizem, né? Caraca. Eu sei que no ayahuasca é outra droga, né? O DMT, né? Mas Exatamente. tem muito disso da morte e do renascimento, né? Então, tem um cara que foi um dos gurus da década de 50 do LSD, que é o Stanislav Grof. Você já ouviu falar dele? Sim. E ele fala... Como ele conduziu em ambiente terapêutico dentro de hospital psiquiátrico, acho que ele era do Hospital Psiquiátrico de Praga, ele conduziu mais de 4.500 sessões com LSD documentadas em ambiente hospitalar. Que incrível. E agora ele está lançando uma enciclopédia sobre... ele chama The Way of the Psychonaut. Ah, que incrível. Que é o caminho do psiconauta, né? Que é essa exploração interna da própria mente, né? O contrário do astronauta, né? Exatamente. É o exterior e o interior. Ele é o cara que falou aquela frase de que os psicodélicos teriam para as neurociências a mesma importância que o telescópio teve para astronomia ou que o microscópio teve para biologia. 100%. Faz total E sentido. por que foi abandonado? Contra a cultura americana. Politicagem, né? Aquele movimento hippie, né? Acho que o pessoal exagerou na dose. Aquela ideia de que todo mundo tinha que tomar LSD virou meio que um rito de passagem para a juventude. Eles contestando amplamente todos os valores da classe média americana. Acho que Guerra do Vietnã. Guerra Um choque do Vietnã, muito grande, né? E aí teve um choque cultural muito forte, né? Eu tava vendo o documentário do Osho, chama Wild Sim. Wild Country. Incrível. Muito bom, né? Incrível. bom, O documentário do Osho é incrível, né? Mas você percebe certinho a diferença entre os hippies New Age e aquela cultura americana protestante, fortíssima, os fazendeiros. Ninguém entende ninguém. Conservador, né? É uma coisa que eles não conseguem se entender, é outro mundo. Sim. Literalmente. E os caras lá saem da missa e daí vê vídeo de umas orgias lá, hippies, e os caras, o que é isso? Demônio aqui na minha fazenda. Mas o muito... documentário ainda e o Osho é meio indecifrável, né? Você então. fica meio numa dúvida em alguns momentos, né? Qual que é do Osho? Agora, né? a secretária dele não é droga. indecifrável, não, né? A secretária dele era tensa, né? Tentou matá-lo e tudo mais, né? Ela era possessiva, né? Total. Mas ela curtia ele, né? Curtia ele. muito. Ele tem um período que ele se envolveu lá em Hollywood, né? Ele começou, né? Nesse momento ela não gostou muito. Começou a chegar muita atriz, muito, né? Exato. Ela tinha um quê de Steve Jobs, assim, da parte macabra do Steve Jobs né? dela, assim, Ela até parecia um pouco o Steve Jobs, ela era mais meio moreno. Assim. empreendedora. Ela tem um empreendedor do mal dentro dela, assim. Sim. Cara, incrível, muito massa. Não, Ela foi presa? Eu não lembro agora. Eles fugiram, né? Ela não foi presa. Ela conseguiu convencer a outras 2 ou 3 mulheres a tentar o assassinato, né? Tentaram envenená-lo. Ela antes envenenou a comida da cidade toda. Ela colocou e acabou envenenando. Verdade, tem esse episódio, né? Ela contratou, começou a abrir o lugar onde eles viviam para um monte de gente dos Estados Unidos para poder votar, né?
para votar na eleição, porque eles queriam ter uma influência política, e ela conseguiu fugir, né? Ela fugiu, ela e as duas outras, e no documentário até aparece, né? Elas dão depoimento no final. Eu tô com uma lembrança aqui de que em algum momento ela foi presa, não foi mesmo? Eu acho que não, Posso estar enganado, a gente sempre se engana. Eles fugiram da Índia, porque eles estavam sendo caçados na Índia, daí eles foram para os Estados Unidos, eles foram caçados nos Estados Unidos, e agora eles estão na Europa, eu acho. Não, mas ela não foi presa, ela tá viva. Ela aparece no documentário. E outras duas também que tentaram, elas foram convencidas, tal, ajudar, também estão vivas. Elas fugiram no dia seguinte ou logo depois, pegando avião e saíram. Cara, ela fala uma frase assim no começo do documentário, porque eu assisti ontem. Ela fala assim... ontem, é demais, é muito bom. Olha a viagem da cabeça dela. Ela fala assim, todo rei vem com uma guilhotina. Minha guilhotina ainda não me pegou. E era o que o Chris falou, ela era como é que tem dissolução do ego nessa pessoa, né? Tem ego demais ali, né? Até o próprio Osho, né, cara? Uma coisa meio de Rolls Royce, né? Ele era meio esquisito. Porque tinha uma coisa, né? Ele fazia aquelas sessões meio pelado, com um monte de menina muito nova também. Tinha uma pegada assim. Tinha algo de estranho ali, né? Que não colava muito, né? Tinha. Mas ao mesmo tempo o cara era bom de frase, né? Cada frase boa que ele fala. Era carismático pra caramba. Por que rola tanto, o poder, né? do carisma. Tem muito guru assim vive isso, né? Pô, Canudos. Recentemente... Canudos foi o Osho, né? 100%, total. Mesma coisa. Puta, foi mesmo. Foi. 100%. E os caras foram caçados do mesmo jeito pelos conservadores, de novo morreu. Sim. Foi isso, exatamente Canudos. Cara, quando eu assisti, eu falei, agora eu entendi Canudos. Agora eu entendi Canudos. Sim. É mesmo. E assim, a ideia de que faltou um pouco de ponderação, talvez, né? Pra saber dialogar com essa galera mais conservadora também, né? Faltou um intermédio, né? Mas é uma galera ali naquela região dos Estados Unidos difícil de conversar, hein? Não tem muito jeito, muito clássico, muito conservador, né? Ele caiu ali numa região também complicada, fazendo coisas numa época difícil, né? Então... E ficou muito claro que ele tinha uma dependência de alguma coisa ali, né? Que o cara aplicava nele. Não teve esse lance? O médico que ia lá e aplicava umas coisas nele. Ele tinha aquele olhar de vaca budista, né? Olhando na distância, né? Meio brisado demais. Mas foi muito tempo abandonado, né? É uma coisa que você vê muito dentro daquela coisa da cultura hippie, e depois se abandona totalmente, né? Você pega psicodélico, é abandonado. Aí volta recentemente, né? Começa inclusive a estudar de novo, né? Para usar dentro da psiquiatria como recurso, né? Você estava falando de ketamina, de uso na depressão e tantas outras coisas que estão surgindo, que é uma evolução, né? É uma possibilidade real dentro da psiquiatria, que é muito interessante. É o cara escapar da noia dele, né? Ele escapar da ruminação mental que ele tem, porque a depressão ela tem um componente ruminativo muito forte, né? E quando você escapa disso, às vezes você vê outros horizontes, né? Sim. É aquela coisa do default mode que você tá falando, né? Ele dá uma embaralhada no cérebro de novo para achar outros caminhos. Daí, de repente, ele deu uma fugida nessa ruminação, né? Então, supostamente o default é a rede do eu, né? É a rede que sustenta o teu eu, teu ego, teu eu e todos os padrões do eu, né? E normalmente a gente sofre por padrões do nosso ego, né? Então, ou você tá frustrado, né? Essas ruminações por só porque não aceita o que a vida mostra pra gente, né? A gente não aceita a vida do jeito que ela é, né? Uma das ruminações mais comuns do depressivo é a culpa, né? Às vezes o cara tem uma ruminação de culpa e de repente o cara se desliga completamente daquilo e fala, por que eu tô pensando essas coisas, né? E ele não volta ao mesmo, né? Depois de uma experiência dessa. Por isso que a ketamina tem um efeito antidepressivo tão rápido. Mas sabe uma coisa impressionante? Todo mundo relata, mesmo você pegar o pessoal da ayahuasca e tal, é impressionante como hoje se busca a questão da meditação, né? De você meditar e encontrar um foco, encontrar algumas respostas através daquilo. Como esse tipo de substância coloca com muita rapidez aquilo, né? Você pode meditar por anos, né?
mas é um tipo de droga que já te joga imediatamente para o ponto relevante, né? Você pode levar muito tempo para chegar ali, numa meditação natural. O uso do psicodélico te coloca ali com muita velocidade. De avião, né? Vocês chegaram a ver uma pesquisa com psilocibina? Não. Que eles pegam meditadores experientes, né? Só quem já é meditador mesmo. Sim. E eles levam os caras para um retiro. E eles vão aplicando escalas de profundidade da meditação e de mindfulness. Sim. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No quarto dia, eles dividem o grupo em dois, bem pareado o grupo, os dois grupos, né? Metade recebe placebo, metade recebe psilocibina. Psilocibina é o princípio ativo dos cogumelos, né? E aí as escalas do grupo psilocibina disparam para cima, intensidade da vivência. Caramba, né? Isso é muito impressionante, é muito descrito, né? Muito. O pessoal da ayahuasca usa muito o termo de miração, né? Das mirações. São as imagens de olhos fechados. Exato. Né? Por isso que não são alucinações típicas. Sim, né? sim. É o terceiro olho. Mas são muito vívidas, né? Eles veem aquilo com de uma forma muito vívida. Né? Os questionários que mensuram experiência mística, né? Eles têm um componente que são as alterações visuais. E as alterações visuais se dividem em duas, que são as imagens complexas, que são cenas que eventualmente a pessoa vê uma imagem meio, tipo, sei lá, a pessoa vê Nossa Senhora. Né? Mas geralmente são imagens relevantes, ou a pessoa né? Naquela questão que ela está vivendo. E se a pessoa é sei lá, mais ligada a Umbanda, ela vê Iemanjá, né? E a imagem vem dentro da mente, né? De olhos fechados. E aí as imagens simples são os padrões geométricos, né? Que é fechar o olho e ver mandala, essas coisas, né? Eu acredito muito geometria sagrada, né? Eu acho que a grande parte dessas questões, mesmo você pegar, vamos fazer uma polêmica de questões católicas, o terço católico é uma forma de meditar, né? Você entra naquela coisa da oração, que é um mantra. Eu concordo plenamente. Né? Você entra e isso, como é o sino tibetano, né? Você fica repetindo aquilo e você focar sua consciência em alguma coisa. Mas com ausência, isso que eu acho muito legal, com ausência daquele pensamento do dia a dia, você se afasta daquilo, né? Também. Então, tem essa coisa das redes neurais, né? Que são os easy problems da mente, né? Que é tipo assim, a gente tem um bom mapeamento de redes, né? Rede de recompensa, rede de medo. Sistema de recompensa tão usado, né? Na questão da dependência, né? E então a gente tem uma boa percepção dessas redes, e a rede default, que faz a ruminação, ela é anulada pela rede executiva. Sim. Essas redes, elas são redes que não se ativam mutuamente, elas não conseguem se ativar juntas, né? Então, quando você usa o foco, você desliga a ruminação. Você chega para um cara que está sentindo culpa e fala, você vai rezar 200 Pai Nossos. Quando o cara tá lá pelo 100º Pai Nosso, ele já esqueceu de todos os problemas dele. Ele já existiu da Você já entra naquela... Né? Ele tá em outro canto. Eu acho incrível. Que é a ideia do mantra. Quando o cara faz pra valer, né? Que ele tá focado no mantra. Tanto que a meditação, ela parte do foco, né? Você não atinge o vazio da mente antes de focar em uma coisa. Né? Você tem que estar focado em uma única coisa para depois dar o passo de esvaziar. E pode ser várias coisas. Quando eu estava estudando budismo há uns anos atrás, e existem vários tipos de meditações. Tem meditação de andar, que eles saem andando pela vila e você foca nos passos. Sim. E tem a meditação de respiração, que você foca na própria respiração. Tem uma meditação sentada, assim, que você tenta focar na sua coluna, em ficar reto. Mas é tudo uma coisa meio rítmica, é ritmo. Isso me lembrou. A própria coisa do ayahuasca, a abertura dos portais, a dança. Não, deixa eu falar uma coisa que tem tudo a ver com isso agora. Porque eu tava vendo essa coisa do fumar o DMT. Sei. Atualmente, que o cara, ele ouve um barulho e faz... E, tipo, ele fica repetindo aquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e você foca naquilo. E você fica repetindo aquilo e
daí ele entra num outro universo, né? Ele passa num portal. Esse é o 5-MeO-DMT, que é o veneno do sapo do Somona, né? É, o sapo do deserto do Somona. Exatamente. É tipo uma quantidade brutal de DMT inalada via pulmonar. E acontece a coisa mais estranha, porque os relatos são muito consistentes de você se ver num outro lugar, né? Eles se teletransportam para outro lugar, como um portal intergaláctico. E vê seres, né? Os caras falam que eles veem seres É muito impressionante. que muitas vezes olham para eles do tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Não, isso que você falou... Que não deve ser muito diferente do que um espírita pensa. Isso muito comum, maluco, né, o relato nessas pessoas. Né? Porque se fosse uma coisa de o cérebro tá doido, atirando o neurônio para todo lado, você acha que ia ser uma coisa muito mais aleatória do que a constância que é. Não, a própria constância da experiência mística é impressionante, né? Que assim, independente do que tem por trás de uma experiência mística. Porque aí você vai ter essa divisão, né? Dos caras que acham que, não, é produto do cérebro, ou os caras que acham que você acessou a algo maior mesmo, né? Abriu-se um portal, né? Então, mas o que eu tava falando desse barulho do e daí você tá em outro canto. É que eu tá percebi parecendo lança-perfume, viu? Não, a ideia é o Twin. É Twin, é verdade. Vocês já viram um instrumento que os caras usam nessas músicas de meditação, que é um canudo gigante que o cara sopra? Sim. E ele faz É quase essa coisa do berrante, né? Ele faz, acho que essa vibração, por isso que o negócio... Mas é que nem a coisa do sino tibetano. Você entra na vibração do ali, você não sai mais. É sempre um loop. E não é bizarro os caras meditarem falando Sim, que tem que ser talvez seja a mesma vibração, pegada, né? O que eu tava falando é que tem esse essa subida é a mesma subida do eletrônico que tem antes do drop. E o drop é uma coisa rítmica, uma coisa geométrica, igual os padrões geométricos que as pessoas veem. E isso é tão eu tava falando com um amigo meu, ele é produtor também, e ele falou assim, o eletrônico surgiu, ele é a evolução dos hippies. Eu falei, nossa, faz total sentido, porque a rave virou o negócio eletrônico. Sim. Daí quando os caras fazem o trance, né? Que os caras pegam uns mantras, colocam num ritmo eletrônico, é isso que eles estão tentando buscar. É a mesma coisa que o sino tibetano. Mas e você vê o do sino e você vê em coisas primitivas. Você pega o indígena e fala do esse tipo de som. Cara, se você fizer isso, você já elimina uma energia imediatamente na própria questão respiratória. Então, eu acho incrível isso. Tem essa ideia dos estados holotrópicos da mente, né? E, uma das coisas que leva para isso é dança circular, né? De indígena. Tanto feito na questão da ayahuasca, que é uma droga brasileira, é uma religião brasileira, né? Existe a questão da dança. Fundamentalmente eles pensam na abertura de um portal, e a dança ela é marcada e em giro. Sim. Você vai dois para um lado, um para o outro lado, mas chega um momento que aquilo entra numa sincronia tão grande, né? Que é como se fosse como se abrisse, como se fosse um só, e como se realmente abrisse um estado de consciência diferente. E você sabe que todas as religiões meio que tem esse lado meio formal, elas têm um lado místico, né? Então no judaísmo tem a cabala, né? E que não é uma religião, islamismo tem o sufismo, né? Sim. Que o sufismo tem, acho que um aspecto lá. Você já ouviu falar da dança dos derviches? Derviches, né? É incrível. O sufi, ele começa a entrar num giro. Ele vai girando. É impossível fazer aquilo sem você atingir um estado de consciência quando diferente. Eu lembro é impressionante o sufi dançando. Pode crer. É muito impressionante. Aquelas imagens aéreas de Meca, de milhares de árabes girando em torno da pedra sagrada. É o mesmo estilo de mantra. É um mantra multicorporal de vários corpos e mentes ao mesmo tempo fazendo uma coisa só. Então, mágico. Eu acho muito relevante isso em saúde mental. A gente tem que ter rituais, assim, esses loops, essa coisa que te permite abstrair o racional. Então, porque tem que tirar o racional. Uma coisa interessante é que a nossa consciência do eu, ela é meio hiperativa, né? Talvez porque a gente vive num mundo muito hostil, né? Então a gente precisa se preocupar muito com a gente mesmo, né? E aí a gente perdeu um pouco dessa conexão.
E essas coisas são as coisas que conectam. A depressão é tipicamente a doença da desconexão. Totalmente. Total. Isso vai acabar com a gente como humanidade. Não, o individualismo e a depressão estão subindo, né? E é uma coisa totalmente uma a ver com a outra, né? Porque isso que o Cris falou, eu acho muito relevante. O mundo está ficando tão perigoso que o ser humano não consegue mais entrar nesse estado. A gente usa o racional. Lembra, a gente discute tanto isso. Perigoso, você acha? Não, eu acho no sentido assim, da pressão. A gente tem pressão o tempo inteiro. É um estresse o tempo inteiro. Ninguém tem tempo livre para nada. Sim. Quantos tem esse tempo para sentar e a meditar, seja com o sino, seja com o som, seja o que for na matéria de meditação. Mas é que assim, a nossa consciência do eu, o nosso modo padrão, né, o nosso default mode network, ele se desenvolveu numa natureza extremamente hostil. Não é tanto hoje. Hoje, eu acho que a vida nunca foi tão boa quanto é hoje. O problema de hoje é que a gente colhe os frutos de ter se desenvolvido num mundo muito hostil. Sim. E agora a gente tem uma consciência hiperoperante e um excesso de entretenimento. Exato. Muito estímulo. Então a gente fica estimulado muito demais estímulo. E a gente não consegue se desconectar dessa realidade do dia a dia, né? Sim. Mas a gente foi moldado por uma natureza extremamente assim, não dá pra deitar na grama, né? Vai deitar na grama, formiga te morde, uma cobra, você tem vai aranha. ser assaltado. Vão te assaltar, certamente. Mas é a mesma rede neural que fala que você vai ser assaltado, você vai ser comido por uma cobra. Quer prazer Exatamente. maior do que você poder deitar na grama e olhar pro céu? Se a gente falar assim, que macaco que a gente é? A gente é um macaco preocupado, né? O neurótico, my precious, né? My precious. É tão neurótico que a gente criou todo um sistema para sobreviver, né? Uhum. Além do normal, que é o caçar no normal. A gente se descolou da natureza para poder viver tranquilo, né? Porque senão a gente morria, né? Mas o Cris, quando é que volta e como é que ela se introduz hoje no tratamento psiquiátrico, no tratamento de saúde mental das pessoas aí? Como é que a volta disso está favorecendo a gente poder ter uma vida com qualidade maior? O retrospecto é que os resultados eram muito positivos no começo e super promissores, mas caiu na rua, passou a ter um exagero do uso. Sim. A sociedade ficou chocada. Né? O Nixon se elegeu anos 60, né? com uma propaganda antidrogas muito forte, né? E todo mundo foi no embalo. Proibição geral, eles enterraram 40 mil sessões documentadas sobre LSD. Sim. E mais de 1.000 publicações científicas. E categorizaram como substância nível 1 do FDA. Que é a pior de todas. Que é aquela que não tem indicação nenhuma para fim terapêutico. Né? Que poder, tipo crack, né? Vamos misturar tipo crack. Como se fosse crack, exatamente. Talvez se a gente tivesse que dizer, eu não consigo ver nenhuma indicação para crack terapêutica, né? E realmente eles colocaram na mesma categoria do que seria o crack, né? Mas o que se usa hoje? Então, mas aí o que rolou? Aqueles caras da década de 60, eles não se conformaram com isso que aconteceu, né? Então tem uma das figuras chaves, é um cara que chama Rick Doblin, que ele criou uma associação que chama MAPS, que tá, bombando lá fora, né? É uma associação multidisciplinar para estudo de substâncias psicodélicas. E eles conseguiram financiamento. E ele teve uma sacada muito interessante, que ele falou, eu vou trabalhar com o FDA, não contra. Claro. Isso aqui. Se não se associar ao FDA e não conseguir, não consegue nada. E o FDA, desde 1994, teve uma mudança de atitude política em relação a isso. O FDA, em 94, ele declarou que ele passaria a tratar essas substâncias como qualquer outra substância. Eu fico pensando o quanto disso tem a ver com o que a esquerda tem muito a ver com as faculdades, universidades, mundialmente. E a esquerda vem dos hippies, em grande parte. A esquerda que tem aquele estereótipo de vamos fumar maconha. Não é a direita. A direita que é o militar. A direita é conservadora. É o Nixon contra os hippies. Até hoje você vê o Bolsonaro, né? É o Nixon, né? Daí você vê o Boulos é hippie, né? Até hoje é a mesma tretinha, né? Que evoluiu.
Mas o ambiente de faculdade, tanto que a galera pensa, a galera vai de faculdade, vai fumar maconha, vai usar droga. Não, mas é interessante isso que você falou, porque se a gente pegar o Nixon e aquele hippie louco da década de 70... Grateful Dead. Tipo, assim. puta... Se bater os dois no liquidificador, ia sair uma coisa boa, né? Talvez não o Nixon, mas uma outra pessoa de direita. Nem o Trump, né? Talvez. Nem Trump. Não sei achar uma boa pessoa de Porque, direita. assim, se você for ver, Jordan Peterson. Jordan Peterson, total. É um cara de direita. Cara, é isso. Jordan Peterson com o John Lennon. Aí dava um suco. Imagina mas esse é que CD. assim, o Jordan, eu acho que ele transcende um pouco o estereótipo do cara de direita, porque ele não é ele não é um cara... Ele transcende o direita e esquerda. Ele transcende. Ele tá à frente, né? Ele tá à frente, cara. Ele tá à frente. Ele é um gênio, né? Pra quem não sabe, ele é um psicólogo americano que surgiu no mundo aí no YouTube. Ele tem todas as palestras dele no YouTube e ele é um gênio. Extremamente generoso com o conhecimento dele, né? Abre tudo, podcast aberto. Fácil de achar livro dele, até para download, mas o livro dele que é mais palatável pra gente ler, 12 regras para a vida. Fenomenal. Ele lançou um novo agora, eu não li ainda. Mais 12 regras, uma coisa assim. Eles são muito valorizados, né? Beyond the Order. Exatamente. É o novo livro. Beyond the Order. O primeiro livro é Maps of Meaning, que é os mapas do significado, que ele fala... Ele é nesse livro que ele fala muito das histórias do Velho Testamento, a interpretação psicológica de histórias do Velho Testamento. É o nome da aula dele, né, que ele dava em Toronto. Uma sequência de palestras. Vamos parar de falar do Bauman. Finalmente. O Bauman era mais deprimido. Era mais alegórico, né? O Bauman ele baixou o Tinder e odiou. Ele já tava de saco cheio. Não nada de Bauman. Cara, basicamente ninguém. Ele pega o produto do capitalismo, ele fala assim: todo mundo é produto agora pra todo mundo, ou seja, todo mundo é substituível por todo mundo. Tipo o dilema das redes. Tudo é muito rápido. Nossa, se o Bauman visse o dilema das redes, ele ia surtar. O dilema das redes. Ele morreu faz uns 10 anos. O dilema das redes tem uma frase que é impactante, que a gente talvez já sabia, né? Mas assim, é que se é de graça, é porque o produto é você. Claro. Isso é incrível. A gente discutiu isso, mas o produto é você. Algo que você tá lá, que você não ganha de graça e que todo mundo assina e vai entrando. Algum interesse tem. Ninguém dá nada de graça. E é de graça, é óbvio. O produto é você. Só pode ser você. A outra fase impactante é assim, o indivíduo fala, não, os meus filhos não entram nisso, né? Essa é a outra coisa incrível. Cara, eu me senti assim, vindo o Obrigado por Fumar, assim, versão 2020, né, cara? Porque é basicamente... Eu imagino se daqui a uns 20 anos a galera vai falar, caralho, rede social, como que todo mundo... É que nem a gente vendo antigamente todos os filmes, todo mundo fumando, assim, dentro, e pensar assim, cara, como os caras conseguiram com marketing combinar todo mundo, né? E criar um cassino na mão de todo mundo. Endorfina, todo mundo... Aquela rede lá que você falou do... Mas é a rede de aprovação, né? Rede de... É o like que dá o like incrível, né, cara? É o like do raio, Mas eu acho mais impressionante a questão deles conseguirem começar cada vez mais a interferir no processo, né? Eles vão passando de forma subliminar ideias que vai mudando a conduta do outro. Não, e com inteligência artificial por trás. Imagina se o com algoritmos tivesse um algoritmo para artificiar. Exato. É as gemas que a gente de um supercomputador. São as gemas, né? É a gema do Clash Royale, que a gente tá falando, tem essa piada interna nossa. Exato. Cara, você já entrou numa noia de jogar joguinhos? Já. A gente tá falando, a gente viciou junto no Clash Royale. E a gente acordar, eu pelo menos, eu não sei se você. A gente tava na Argentina. A gente gastou o quê? $200 em mas a gente foi sem querer. A gente foi pra Argentina e a gente continuou jogando em três, né? Eu e o Rafa. A gente tinha um clã. O meu irmão, ele herdou um clã que eram 50 menininhos de 12 anos.
anos. E daí Aí eu e meu pai você virou, tomamos o clã. o A gente dele. virou, Nós eu virei o dominamos rei do dele. clã. Eu falava assim, se vocês não jogarem, eu mandava no chat, falava assim, se vocês não jogarem todo dia pra abrir o baú do clã, Exatamente. vocês vão estar fora do clã. Ficava puto. Eu virei um ditador de menininho do de 12 clã. anos A gente jogando tinha um clã. Clash Quando eu Royale. vi que o negócio pegou meu cunhado Cara. cunhado é um cara que não joga videogame, nada. Clash e foi ele incrível. tava colocando despertador pra mexer no negócio. E o Clash Royale foi o primeiro game que teve propaganda na TV. Tinha propaganda. Cara, na televisão. Você não Supercell vê isso, vale, né? Vale muito. milhões. Cara, É um eu- jogo simples, se você pensar. Eu já paguei uns 4 jogos de celular, assim, que eu falei, meu, tá me fazendo mal. Preciso parar. Não, sem Mas você dúvida. pagou A porque gente- eles eram de graça e você pagou coisa a mais ou você pagou pra Não, começar? apagou o jogo, Você sempre, apagou o jogo. ó, eu sempre fui bem comedido na questão de gastar dinheiro com joguinho, mas assim, alguma coisinha você gasta, cara. Em algum momento você fala, puta, agora eu vou comprar a arma que vai lançar mísseis. Cara, se pega você no Mas- dia certo que você tá afim de gastar, tá ligado? Sim, você Mas tá mais, olha aí. puta, hoje eu mereço, né? É o mesmo dia que você pede iFood, paga E ele 100 é- conto no exatamente. iFood. E ele né? é psiquiatra, experiente. Imagina a molecada de 7, 8 anos de idade, o que eles não estão Ah, vivendo. cara, meu sobrinho, o Theo, pô, o que você quer de aniversário? Todo mundo tem um sobrinho Ele Theo. quer Né? aqueles coins lá, cara, Claro. pra comprar skin do Claro. Fortnite. E eu jogo Fortnite com ele. Cara, a gente tava falando... Mas a gente perde, né? A gente fez... Cara, eu ensinei ele a jogar perde. videogame. Você perde. O moleque tá com 9 anos agora. Eu ensinei ele a jogar videogame por muito tempo, eu meio que deixava, sabe? Cara, o moleque tá voando no jogo, cara. Eu não consigo acompanhar. Cara, Eu não tive tem uma como vivência. a gente entrar agora. Posso contar uma vivência desse final de semana? Fala. Eu tava jogando UFC com meu Sei. filho mais novo, o Rafa. O Rafa ganha de mim, de olho fechado, de costas. Não, eu não tô brincando. É humilhante. Ele sabe é fazer uns humilhante. combos. Meu, ele tem tamanho controle e a percepção que quem vê parece que ele tá enxergando. Ele tá de costas, velho. E ele ganha no primeiro round. Eu sou ruim? Não, eu não sou ruim. Eu jogo bem. Já, ó, a galera que joga aí, eu já peguei o cinturão várias vezes. Ele ganha de costas sem olhar. Parece É brincadeira. mágico, Cara, é legal. Videogame é legal. Eu acho legal. Né? Eu acho muito legal. Mas assim, Eu gosto quando você muito. começa. Se você passar um dia jogando videogame, você acaba o dia num mau humor. Não, cara, total. né? Mas Total. tudo que se repete assim, Será tirando que se você passar meditação. um dia mergulhando, você pegar um moleque e levar, pô, eu levei meus sobrinhos pra mergulhar, fizemos batismo de mergulho fim de semana agora. Cara, dá a impressão que se eu ficasse fazer, é uma meditação aquilo ali, né? Você entra num outro mundo ali, você volta com a mente limpa. Videogame parece que você fica meio poluído, né? Você não fica Total, tranquilão não. no final do Tem dia. alguma coisa Não, porque sugando sua sempre alma, sobra né? algo. Você Alguma fica naquela coisinha ali. busca eterna, né? É. Eu vi um youtuber que ele passou 24 horas na realidade virtual jogando Minecraft. Nossa, Cara, ele tava... E não enlouqueceu. Cara, ele tava louco no final. Louco. Sabe, puto, louco. Mas, mano, eu tava pensando, o Minecraft agora é um exemplo de como a gente tá dentro do nosso DNA recriar a agricultura. Sim. E a sociedade. Porque o Minecraft é jogar Minerar, você na natureza. E daí o seu objetivo é transformar a natureza pra automatizar e você sobreviver aos Cara, zumbis à noite. Vocês Não, já é ouviram incrível. falar de um O negócio? quanto que isso é Homo sapiens sapiens? Total. 100%. Você já ouviu falar de um negócio que chama Gaia.com? É tipo um 100%. Netflix de conteúdo espiritual Aham, e tal. sim. Aham. Só que assim, tem coisa legal, mas, meu, ali é a fonte de todas as teorias conspiratórias que você pode imaginar que existe, né? Lá e o Reddit, né? Essa coisa meio da Matrix, de que a gente tá preso na Matrix e que tem um... Eles têm... Você já viu a ideia do Demiurgo? Demiurgo? Que pra eles é como se fosse assim... Talvez eu tenha ouvido O falar que em seria o inglês. Deus bíblico, mas é só um cara, entendeu? Uma entidade mais Alguém que evoluída, evoluiu tanto que virou tipo um deus. realmente virou um deus e ele criou a coisa toda aqui. A Matrix. É. Esse é o cara que tá jogando Esse The é o Sims. cara que tá por trás da Matrix. Que tá jogando The Sims. Ele é o usuário. Tem Mas não coisa tinha boa, um mas vai... jogador. Lembra quando jogava Tibia? Não jogou Tibia? Lembro, Que você joguei. podia chegar num nível que você virava meio administrador do jogo. Não tinha uma Moderador. parada assim? Moderador.
Você moderava. Cara, né? eu tenho um amigo meu que joga Tibia, o Fantini. Ainda? Ele joga Tibia ainda? Não, o ambiente do Tibia é muito forte pra quem joga Tibia. Sim, sim. É um mundo separado. Sim. Só que assim, a moeda do jogo, eles têm uma coisa muito louca, que a moeda da vida real pode ser transformada em moeda do jogo e vice-versa. Sim. Então tem uma coisa meio Bitcoin. Pô, ali, evoluiu né? o Tibia, hein, com os bitcoins. Não, os caras, os ricos do server, eles pedem pedágio pra galera. Sério? Porque o Tibia tem uma coisa muito louca, porque se você morrer, você perde Sim. level. Não é uma coisa que você morrer, você renasce. Sim. Você Sim. perde 10% da sua experiência, que às vezes é dias e dias treinando. Então os caras, eles viram um mafioso e falam assim, se você não pagar pedágio pra mim, que é tantas moedas no jogo que eu vou transformar em moeda Eu da te vida mato. real, Eu vou te te matar. mato. Pô, Os caras têm extorsão, controle. velho. Extorsão, É cara. milícia, mano. O Tibia é uma experiência social de milícia atualmente. É uma Cara, viagem. Eu não conheço o Tibia, mas assim, é um dos jogos que eu já vi pessoas Tibia é terem incrível. problemas, né? É o Tibia, tem qual que é os outros, cara? Eu posso LOL. falar, LOL. Todos LOL, mas não exatamente. menos. Eu acho que todos os jogos do esquema do RPG que não tem fim. Esses viraram o problema. A gente antes dava final. Você acabava. Hoje não tem mais Você fim. mata o Bowser. Exato, Donkey acabou, Kong Jr., exato, Mario acabou. Bros. Você matou, acabou. Mas é que nem eu falei, Tibia não sempre tem teve fim. o jogo. O Pac-Man não tem fim, Não por tem exemplo. fim. O Tetris Verdade. não tem fim, por Eu vi, exemplo. vocês já falaram É, o disso uma vez primeiro, no podcast. a gente falou, a gente falou. Eu ouvi esse podcast de Exatamente. vocês. Então não é uma coisa de agora, assim. Essa coisa que o videogame quer te viciar sabe, é incrível. desde o Mas olha só, Pong. desde o Pong primeiro. não tem fim. Desde o primeiro. Olha Pong só não que tem massa. fim, pô. A mulher. Quer dizer, ele tem fim, eu assisti acho que é por tempo. Tipo, Um pessoal do futebol. Space Invaders, né, que jogava, lembra aquela Sei, primeira? sei. Ela falou que a gente chega num nível que não tem mais como perder. Então ela pode jogar 5 dias. E aí quando eles criaram aquilo, eles É o Rafa fizeram... jogando de olho fechado. Exato. Eles fizeram uma apresentação que eles achavam que ia terminar. E eles, não terminava aquilo lá. Aquilo não terminava, não acabava nunca. E quando ela for entrevistar, ela falou, ó, chega num nível que não tem mais, eu não perco mais. A gente não perde mais. Vira E resistência eles vão, física. vai embora. Teve um né? coreano que morreu de jogar LOL. LOL é Ele morreu de jogar LOL. Porque ele não comeu e não dormiu. E daí o organismo dele já tava fraco pra alguma coisa, ele morreu. Mas Então, você sabe paciente incrível. com TDAH, né? E eu já atendi conheci de perto um menino que ele ficava tão fissurado. Quando ele achava alguma coisa que dava recompensa pra ele, que ele nunca achava, Não sei. ele ficava tão fissurado que ele não conseguia parar pra ir no banheiro. Ele urinava na calça. Ele não conseguia parar de jogar Total. pra ir no banheiro. Total. A gente É fez a mesma os coisa de você se podcasts. segurando pra não ir mijar quando você tá no cinema e tá no fim do filme. Sim. É a mesma coisa. Mas é impressionante o que está acontecendo isso, né? A gente fez os podcasts falando de dependência, é uma preocupação gigantesca. Hoje eu estou atendendo um monte de molecada de algo que eu não acreditava, hein? Eu achava que não podia dar dependência. Hoje eu estou vendo... Você tá falando de videogame ou rede social? Não, Os dois. de game mais de game do que de rede social, mas de molecada pegando faca pro pai, porque ele quer continuar jogando. Sim. E você vai estudar. Antigamente você ainda controlava, falou, você vai estudar depois ou você vai estudar antes? Não. Teve um vídeo o que indivíduo viralizou, né? Joga sem parar. Que acho que era até um garoto, talvez autista, que o pai pega o PlayStation e põe dentro da churrasqueira. Você viu esse vídeo? Não viu. O vídeo eu não vi, mas O menino fica imagina. desesperado, Não, imagina, cara. porque com os autistas é pior, né? Eles são rígidos, mais... Os pacientes, que se criam dependência sendo autista, a coisa fica pior. Mas, voltando aos psicodélicos. Sim. O Rick Doblin, eu tava falando que ele era um dos hippies. Não, ele hippies não era um espertos. cara tão hippie, mas ele foi um cara que quando ele teve a primeira experiência dele, Ele se transformou total. ele falou, eu quero fazer isso da vida. Eu quero ser um terapeuta que traz essa experiência para as pessoas. Eu sou um xamã do século XXI. Algo desse tipo, né? E aí veio a proibição e ele batalhou nos bastidores, criou essa associação, a MAPS e tal. Sei. Conseguiu trabalhar junto com o FDA. O FDA tirou o preconceito das substâncias. E aí veio... Na verdade, teve uma pesquisa pequena, que foi a primeira que o FDA aprovou, que foi uma pesquisa que supostamente ia pesquisar esquizofrenia. Eles estavam querendo fazer uma relação entre DMT e esquizofrenia.
Uma pesquisa do Rick Strassman, que é aquele cara que escreveu DMT, a molécula do espírito. Ah, sei, que virou documentário. É um documentário, exatamente. Então essa foi a primeira brecha do FDA. Mas assim, a pesquisa que quebrou o paradigma mesmo foi a pesquisa da Psychedelic Research Unit, da John Hopkins. Mas tem isso, né, de desencadear a esquizofrenia para quem tenha propenso a isso? Não tem isso? Não é essa a única coisa negativa do negócio? Você já viu aquela frase que fala que o psicótico se afoga nas águas que o místico nada com deleite? Caramba! Não, faz total sentido. É que nem a história daquela 100%. Dança, né? Loucos eram aqueles que olhavam aqueles que estavam dançando, mas não ouviam a música, né? Você imagina o seguinte, você tem uma experiência mística de unidade, que é uma das características da experiência mística, né? Tudo que existe é um só. É dissolução do ego. E você se sente parte do todo e você fala, caramba, Deus está em mim, né? E você volta com essa sensação de que tudo que existe é uma coisa só. Ou você volta com a sensação de que eu sou Deus, né? Nossa. Essa é a tua mente não conseguiu digerir a experiência. A questão da energia é tudo, mas é nada, né? Não, aí você pegar a sombra disso do que a gente estava falando do Osho, ou do conselheiro, Antônio Conselheiro, é isso, né? Ele tem um quê de, eu atingi o Nirvana, mas ao mesmo tempo eu sou Deus, e essas pessoas aí, eu vou tentar transformá-las em Deus, mas eu sou Deus já. E é muito louco isso, né, cara? Porque, tipo assim, né? Até se você pensar qual foi a pior tentação de Cristo, foi a dúvida, né? Em algum momento ele falou, caramba, será que eu sou o cara mesmo? Né? Ele questiona quando ele tá na cruz, né? Não, eu acho que é um momento que ele tá... Ele se questiona várias vezes. Cara, eu não sou um especialista em Bíblia, mas algumas histórias me marcam muito. E essa história não é uma história de quando ele tá na cruz. Na cruz ele tava em paz, né? É uma história de que em algum momento ele tá num lugar e o diabo aparece. É o deserto que ele passa por deserto. E foi tipo a pior. Né? Ou não, tô confundindo. Não, você tá certo. Ele foi pro deserto e aí tem esse que ele encontra, ele encontra de alguma forma, ele encontra cara, a noite tentação, escura da alma ali. Quando a sombra louco, chega perto do Jung, assim, fala assim. Não, e olha que louco. A pior tentação não foi a luxúria, né? Tipo, algo mundano. A pior tentação foi, será que é isso mesmo? Né? Será que eu tô pirado? Uma síndrome do impostor, assim, né? E como é que isso tá hoje, assim? Porque a gente estava comentando, a gente vai falar disso, não vamos ser até censurado, né? Ainda tem censura, viu? Ainda tem, tá? Mas assim, como é que isso dentro de uma psiquiatria, né, responsável, séria, que é a psiquiatria que você faz, né? Tá se encaixando, né? O que tem hoje real, o que você está usando mesmo como modalidade de tratamento possível? Eu acho que a gente tem que pensar... E racional, né? Sim. Pautado em alguma evidência real. Acho que a gente tem que pensar no que está acontecendo lá fora. Tá. Porque aqui tá também, né? Aqui tá acontecendo estão acontecendo algumas pesquisas com ayahuasca. Eu não lembro exatamente o grupo, mas é um pessoal, acho que do norte, a Federal do Rio Grande do Norte. Eles têm umas pesquisas boas. Com ayahuasca, mostrando resultados bastante positivos. Mas tá mais forte lá fora. Então, a partir da pesquisa de 2006 sobre experiências místicas, que mostrou que tinha uma confiabilidade muito grande na ocorrência dessas experiências, eles publicaram uma pesquisa alguns anos depois. Foi bem interessante a pesquisa, pacientes com câncer terminal, né? Pacientes com, imagina, uma ansiedade e depressão existencial, diante de uma doença terminal. Eu vou sumir da existência. Né? E os caras tiveram taxas de, eu não lembro o número, mas é algo em torno de 80% de resposta, 60% de sentimento de bem-estar, remissão de sintomas depressivos com uma experiência. Então, assim, e o interessante todas as pesquisas que mostram esses resultados extremamente positivos para tratamento de depressão refratária mostram que
a melhora dos sintomas é relacionada à ocorrência da experiência mística. Sim. Tem que ter. O cara que não tem a experiência mística, ele tá no grupo dos que não melhoram. E a experiência mística acontece em cerca de 70%, 80%. É o grande pessoas. insight, né? Então, é o insight. É o insight que a psicanálise busca Exatamente. o tempo todo. Pô. É o insight que te tira do teu modo padrão, do teu Sim. default, a noia, a tira daquela ruminação do condição. dia a dia. E o cara tem uma experiência de cara, né? Na verdade, uma das características da experiência, se a gente for falar, é muito legal a mensuração da experiência mística. Como que é cientificamente? Então, quais são as características? Unidade, Com o todo mundial, Nirvana. tudo que existe é um só. Eu sou a mosca da sopa, né? Você tem, eles A dividem luz do unidade ar. em unidade externa, unidade interna, mas unidade, você sentir que você é pura consciência, tá tudo interconectado, né? Transcendência de espaço e tempo. Tempo e espaço Incrível, não isso é existem. incrível, é. E assim, quais ocorrências de estados extraordinários da mente naturalmente induzidos? Experiência de quase morte. O cara fala que ele viu a vida dele inteira numa fração Naquele de momento. segundos. Ele viu, não é uma figura de linguagem. Ele realmente ele viu. teve uma experiência que o tempo se dilatou e ele teve uma vivência que não caberia naqueles segundos. Então é possível transcender a quarta dimensão, né? Cara, espaço-tempo. O DMT é secretado naturalmente, né? Pelo cérebro. Então, a gente tem as enzimas necessárias, a gente tem tudo que precisa para produzir DMT. A gente tem pesquisas que acharam DMT na glândula pineal de ratos, né? Sei, que é o que os caras falam. O terceiro olho é de onde vem a substância aqui. Mas assim, não é um fato científico a gente dizer, pô, o DMT é produzido na glândula pineal. Sei. Tá faltando alguma coisa ainda coisa pra gente mais. provar isso. Eu quero propor uma coisa aí, Lu. Quanto tempo a gente tem? Nossa, quanto você quiser. Ó, vamos aí, vamos propor continuar. assim, a gente podia parar esse programa e pela primeira vez fazer um to be continued, né? Você quer continuar a segunda parte depois? Simplesmente a gente para, esse termina e a gente continua. Tá bom. Eu acho que o papo tá bom. Tem muita coisa pra falar com o Cris. muita Eu preciso coisa pra perguntar continuar. de Muito psiquiatria legal. integrativa, a relação com substância psicodélica e mais um monte de Tá questões bom, sobre então. experiências Então essa místicas. foi a primeira parte, Né? a gente vai soltar a segunda parte depois. Pô, Puta Ó, experiência beleza? legal, adorei, cara. amor, né? Todo mundo vem aqui gosta. É porque gosta da gente também, viu? Sim. Brincadeira, a gente Não, tá mas brincando. sempre gostei de vocês, pô. Ó, e é bom, né? Tá, pode ser, só pra dar uma pausa. Semana E que vem, aí a beleza. gente mergulha um pouco mais nas pesquisas, né? Exato. Porque Tá pra dar mais base científica pra coisa, né? Porque tem Exato. muita pesquisa legal rolando. Não, exato. E eu acho muito relevante pra gente não entrar numa coisa, porque eu acho que existe algo muito sério da informação que a gente tem passado, né? O Cris tem trabalhado e de uma forma muito, muito séria, né? Existe muita evidência de tratamento que eu acho que a gente tem que discutir. Dá pra falar da ketamina, né? Que é Exato. uma experiência que não é tão psicodélica, Sim. mas é sim. uma experiência de claramente desligar o nosso modo padrão, né? É mística, né? Eu tenho Ela não muita coisa então pra ela falar não é disso. tão mística, né? Tá. Quanto os psicodélicos, mas para algumas pessoas tem pessoas que têm experiências Olha místicas aí, com mas eu vou te falar. com ketamina. O pessoal da cirurgia de criança, quando as crianças todas raladas usavam ketamina para poder trocar de curativo, não tinha como não olhar para a cara da criança e viver ou perceber que ela estava tendo uma relação com o ambiente muito diferente. E ela não estava vivendo algo do efeito da ketamina de uma forma muito Você lembra? Tem um efeito colateral da ketamina que é descrito como dissociação corpo-alma. O cara fazia a anestesia com a ketamina. Sim. E o cara falava que ele viu a cirurgia. Ele falava, o espírito sai, veio de cima, né? Cara, relato científico. Essa história é muito louca. E tem gente trabalhando com isso. Você sabe que tem gente trabalhando muito sério com essas condições. Fora corporal, né? Olha só, colocando imagens, por exemplo, sobre a cama. Né? Eu vi essa pesquisa. No alto. Muita gente onde em relações o paciente de morte, não conseguiria ver, assim, exato. Eles colocaram um desenho em cima. Aí quando o cara tem essa vivência, né, extracorpórea, ele vê o desenho e relata o desenho. Ele viu o desenho, ele fala o desenho, só que é mais ou menos o desenho. Sim. Mas é uma coisa tipo assim,
uma estrela amarela e o cara fala, tipo uma estrela amarela, é tipo uma viagem, meio sonho, assim. É aquela coisa meio do desdobramento astral, né? Da galera mais esotérica, né? Exatamente. De falar que sai do corpo e fica com sonhos lúcidos, né? Seria Cara, eu o termo. eu tô achando incrível esse papo. Então, beleza. A gente tem que... Primeira parte tá feita, galera. Semana que valeu, vem, gratidão, se inscreve, tamo aí, daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente semana que vem. Valeu. Talvez esse papo dure umas 5 semanas.